Vamos papear sobre política. Por que eu tô colocando esse tema no canal? Porque muitas pessoas têm dúvida ainda de qual posição política eu sou e qual é a proposta desse canal. Esse vídeo vem por conta de um vídeo que deu problema lá do Flávio Bolsonaro, que depois tá num vídeo curto que eu resumi tudo e que você pode assistir aqui em cima no cardzinho que eu vou colocar, ou vasculhando aí meu canal mesmo. Mas o Vamos Politizar, como proposta, começou, eu acho, se não me engano, acho que em 2022. O canal no YouTube, acho que foi em 2024, mas 2022 começou isso. Esse meu interesse por eleições, por política, e a gente vem crescendo aos poucos nesse canal. E muitas pessoas ficam com dúvida qual é meu posicionamento político. Eu acho que é importante contar toda a minha trajetória pela política para mostrar para vocês que vocês partem de um início, de um lugar, de uma pessoa que realmente é mais centrista, é mais de centro. E inicialmente a minha história política, que eu não tenho tanta história política porque ainda sou muito novo, como vocês, a maioria dos meus inscritos, eu vejo que é uma geração mais nova que me acompanha, ou é muito nova ou é muito velha. Que inicialmente eu acho que eu me interesso por política desde que eu lembre, desde 2014. 2014 eu acho que eu tinha uns 10 anos. 10 anos. 10 a 9 anos. E que tem a eleição de Dilma, Aécio e Marina. E os outros candidatos aí. Mas esse contexto estava muito interessante. E quando eu era criança eu já percebia que estava muito polarizada a população. E quando você é criança, você não entende muito isso. Mas eu tava doido para saber por que as pessoas em minha volta votavam em tal candidato. Ah, por que você vota na Dilma? Ah, por que você vota no Aécio ou vota na Marina? E isso me interessava muito, ao ponto de, tipo, eu sou evangélico, e ao ponto de perguntar para uma tia da igreja de quem ela vota e quem ela vai votar. Isso que foi um marco para mim, para um interesse pela política. Depois, na sala de aula, meu interesse começou muito nessa questão da questão do representante de turma. Eu me candidatei como representante de turma no 6º ano, numa escola nova. Perdi de lavada, esse daí. Depois, fui no 7º ano com uma nova escola. E eu quase ganhei, acho que eu ganhei por um voto. Então eu já tinha esse interesse pela política. E isso foi me consumindo cada vez mais até o ponto da gente ter um canal aqui mesmo. Aí depois no 8º, tentei de novo, perdi mais feio. E 9º ano eu ia disputar de novo, mas eu vi que ia ter uma menina muito popular lá na turma e acaba que eu ia perder de lavada, ia ficar com a imagem manchada, então eu retiro minha candidatura. E depois, acho que primeiro ano do ensino médio eu fui da pandemia. No 2º ano do ensino médio teve eleição de representante. Eu concorri, não tinha adversário e eu ganhei por unanimidade. E a partir dessa questão, né, desse meu interesse por política e por história, eu sou muito interessado e quase fiz uma faculdade de história, que eu tinha esse interesse pela política, eu gostava da história política. E fui gostando muito da história do Brasil. Política, até primeiro, a Segunda Guerra Mundial também. Eu me interesso muito por aquele período dos socialistas, capitalistas, fascistas, nazistas. E isso foi me marcando muito. Então esse que foi meu interesse por política. E a proposta desse canal começou inicialmente, acho que em 2022, não no YouTube, mas acho que foi no Instagram e no TikTok, nas outras plataformas digitais, e que eu comecei a me interessar em ensinar as pessoas sobre a política.
o que fazia um vereador, o que fazia um deputado, o que fazia um presidente, falar um pouco sobre a eleição, tipo uma ajuda para as pessoas para saberem votar. E essa é a ideia inicial do Vamos Politizar. Que inicialmente o nome era Vamos Politizar, que eu depois tirei o S e a gente colocou Vamos Politizar, porque eu acho que dá mais força pro nosso ato. E a logo do Vamos Politizar também foi mudando com o tempo. O Vamos Politizar começou primeiro, acho que com o templo, não sei se vocês já pegaram essa fase, do templo grego, e escrito Vamos Politizar, que tá nos meus primeiros vídeos desse canal. Depois eu transitei para um lobo, mas um lobo mais azulado. E depois eu fui melhorando minha habilidade também de edição, de fazer essas imagens. E até hoje a gente está com essa logo e não pretendo mudar. É uma logo muito boa e que eu acho que fechou com chave de ouro a nossa questão. E por que o lobo? O lobo-guará, que é o nosso símbolo nacional, é um lobo brasileiro, que tem tudo a ver com o nosso canal, que é sobre política brasileira, mas a gente fala um pouco de política internacional também, mas é menos. E ele serve para falar que um lobo-guará é visto para os outros animais, ou por outras pessoas, parece que ele é carnívoro, parece que ele quer caçar, mas na realidade ele come frutas, ele é mais pacífico, ele é mais estrategista, mas também bem diferente. Ele não é um lobo, quer dizer, ele parece uma raposa, mas não é uma raposa, é um lobo. E isso que é muito interessante. Essa figura que eu acho que me representa muito, o lobo-guará, porque parece que é uma coisa, mas é outra. E essa trajetória toda me faz cair aqui com vocês nesse canal. E a ideia é, claro, ensinar as pessoas sobre política, mas agora a gente está com um novo tema sobre discurso político, análise de discurso político, psicologia política, manipulação política, querendo destrinchar o discurso, ranqueando os políticos. Vocês gostam muito de ranking e eu gosto de fazer o ranking com vocês, claro, quando tem tempo. Mas a gente vai voltar com um ritmo bom do canal. E agora a questão da minha posição política. Inicialmente eu era de uma escola mais progressista. Tinha até a história da escola é de fundadores do PT. E inicialmente eu tinha uma mentalidade parecida com isso, mas não sabia muito onde me encaixava. Só que a minha vida também tem muitas pessoas de centro e conservadoras. E ainda mais nesse meio também da igreja, da família. Então, eu fui lendo diversas visões. E eu acho que teve um exagero também de um lado do próprio progressismo. E eu acho que também tem um exagero do conservadorismo. E aos poucos, primeiro inicialmente eu era um progressista, mas não estava definido, ainda estava estudando muito sobre política. Depois, na fase 2022, eu era mais trabalhista, mais nacionalista, e até participei de um movimento partidário da refundação do PTB, mas foi por pouco tempo e não acredito mais nesses ideais. Eu acho que eles são importantes, como qualquer ideologia tem a sua importância, mas eu acho que há uns exageros autoritários que eu não gosto, porque eu sou uma pessoa muito que defende a democracia como que ela é atualmente. Claro, ela precisa ser melhorada, como qualquer sistema precisa ser melhorado, mas a democracia precisa ser o nosso pilar essencial. E é isso que eu vou lutar também no Vamos Politizar. A democracia permite com que você se posicione com seu pensamento e com a sua ideologia. Quando a gente está num período autoritário e antidemocrático, isso traz grandes problemas, porque a gente não consegue mais debater. Acaba a minha proposta do próprio Vamos Politizar. E eu agora estou terminando a faculdade de Ciência Política, estou no início da psicologia e quero continuar
estudando mais sobre política com vocês, produzindo mais essas análises. Nós vamos ter um plantão, não é um plantão, mas vamos fazer tipo uma semana das eleições, com essas análises também da eleição, que está muito perto, e eu quero muita força de vocês. E essa foi minha trajetória. Então, eu era um progressista, depois fui para um trabalhista, e atualmente o que me classifica? Eu acho que isso não importa. Não importa como que eu me classifico, porque eu também não sei onde que eu vou me classificar. Porque depois de entrar dentro da faculdade, porque a faculdade também vocês sabem que ela, na maioria das vezes, é de esquerda. Como vocês veem, até a direita combatendo ela nas universidades, é porque ela é de esquerda. Mas quem é mais de esquerda são os próprios estudantes do que os professores. Os professores, alguns, a maioria deles são, tá? Quando é curso de humanos, a maioria deles são. Mas não é o tempo todo que eles tentam influenciar a questão do voto nas pessoas, ou falando mal do candidato da direita. Alguns fazem isso é claro, mas não são todos. Só que eu entrando nesse meio da esquerda, tem muitos exageros. Então, eu fui me aliando um pouco mais para o centro político e até para um conservadorismo. E eu acho que o conservadorismo e a esquerda, e até mesmo o trabalhismo, outras vertentes da esquerda, cada um tem suas falhas e cada uma também tem um ponto de vista relevante. Eu gosto de brincar, de falar para as pessoas que me conhecem, qual conteúdo você mais assiste? Qual a tua recomendação? Eu sempre assisti desde o comunista, desde o anarquista até o fascista. Eu ouço de tudo. Não concordo com tudo, mas eu prefiro ouvir todos, porque cada um tem uma solução para um problema que não deixa de dar certo. Então a proposta do Vamos Politizar é essa. Tá no centro da disputa. A gente vai analisar qualquer um, a gente vai ser a favor e contra ao mesmo tempo. Eu não vou ficar aqui apoiando o candidato. Vamos Politizar não serve para apoiar candidato nenhum. E também o Vamos Politizar não vai ficar só criticando um lado, vai criticar todo mundo, até o lado que eu gosto mais. E só que eu não tenho tanto um lado. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar, porque a minha função, e eu acho que isso vem com a questão da minha formação de cientista político, eu acho que os cientistas políticos deveriam elogiar e criticar de tudo. Só que isso não acontece. Na realidade, como muitas áreas, não acontecem o que a gente se espera. Mas eu, como cientista político, eu vou analisar friamente tudo. Então não adianta vir falando seu esquerdista, seu lulista, ou seu bolsonarista, porque eu não sou nenhum dos dois. Não sou nenhum dos dois. Então você vota em outra via? Isso também não importa. Porque a questão é analisar. Se eu fico de um lado, de um time, como que as pessoas ficam apaixonadas, de forma apaixonada, isso é loucura. Você deixa de analisar as falhas. E isso falha na minha própria análise. É isso que eu gostaria de esclarecer para vocês no meu canal. Esse é um bate-papo. Porque um vídeo não deu certo, mas eu acho que é importante a gente ter esse bate-papo no Vamos Politizar, porque sempre vão aqui me xingar de bolsonarista, lulista, qualquer coisa. E na realidade, eu não voto em nenhum dos dois. E não importa se eu votasse nesses dois, não importa se eu voto numa terceira via, porque eu também vou criticar a terceira via, ou outras opções. Eu critico o comunista, eu critico todo mundo, pessoal. Porque a minha missão aqui não é apoiar ninguém. Minha missão aqui é ajudar todo mundo a se politizar. Eu quero ensinar política para vocês e como que os políticos manipulam vocês. E isso vem muito com a questão do meu estudo. Porque o que eu uso na minha análise, agora a referência, qual livro vocês podem buscar para entender um pouco minha
minha concepção. Eu gosto muito do Maquiavel. Não, o livro em si, eu acho até mais cansativo e mais longo, não tão direto, acho até um pouco chato, mas eu gosto muito da questão do pensamento dele, do realismo político. Eu adoto muito Maquiavel nas minhas análises, que a gente tem que olhar a política não como deveria ser, não como que a gente quer, mas sim como que ela é. Vamos politizar, é assim, a gente olha a política como que ela é, de verdade, fria, suja, calculista, que traz esperança, mas na realidade está te manipulando. Ou não, depende do teu ponto de vista, mas eu gosto de usar o realismo político de Maquiavel, eu gosto de usar muito a teoria das elites, de Mosca, de Mitchell, tem vários aí da teoria das elites. O que seria a teoria das elites? Para quem ainda não estudou isso ou quer procurar, para se interessar depois. É que as elites sempre vão surgir na política. Sempre vai ter uma elite que vai disputar com outra elite para ter o poder. Tipo, uma elite intelectual vai disputar com uma elite militar para ter o poder de um governo. O Lula e o Bolsonaro são parte de uma elite política, que vão disputar o poder. Esse é o pensamento da teoria das elites políticas, que eu adoto muito na minha análise e concordo muito com esses autores, que os políticos, quando eles estão muito ainda naquela questão mais popular do povão, alguma hora, quando eles conseguem o poder, eles viram elites e disputam com outras elites. E que a gente tem que parar de ser ingênuo de falar que esse cara é do povo e tal. Não, é uma elite disputando com outra elite. A isso que vem também a minha crítica com a questão do próprio comunismo. Porque eu não sou comunista. Que falam que o povo vai governar ele próprio. Os trabalhadores vão se governar. Mas dentro dos trabalhadores existe uma elite política, uma elite intelectual que manda nos outros. Então, não é o povo que está governando o próprio povo, é uma elite do povo que está governando o povo. Essa é a minha concepção da teoria das elites. Eu gosto muito de usar a psicanálise, que ela fala muito da questão do inconsciente, de como que a gente faz coisas sem a gente perceber, que a gente repete tais padrões. Eu gosto muito da psicologia analítica do Jung, que ele vai falar sobre símbolos, que ele vai falar de arquétipo, tipo o arquétipo do herói. O Bolsonaro e o Lula usam o arquétipo do herói, tipo falando que vai salvar você contra um inimigo, um vilão. Isso é arquétipo. Eu gosto muito da psicologia analítica e a gente faz isso para analisar o que eles fazem para te manipular. Gosto muito da retórica aristotélica, que vai falar sobre ethos, pathos e logos, que é uma estrutura de narrativa que eu acabei desenvolvendo, né? Essa palavra narrativa, que é uma história, que é uma retórica. Basicamente, o Aristóteles fala da retórica precisa estar com esses pilares. O ethos, a ética, a virtude, o logos, que é a lógica, os números, os dados, e o pathos, que é a emoção. E gosto muito da neurociência das emoções, onde que a gente fala sobre como que as emoções ativam o nosso cérebro para fazer tais comportamentos. As emoções básicas como raiva, alegria, tristeza, medo, nojo, entre outras emoções que podem ser refutadas ou não dependendo do teórico. Mas eu uso muito essa questão da neurociência das emoções também para a gente entender por que o político quer que você reaja de tal forma. Porque se você reage com medo, você tende a votar no político. Se você tende a votar com raiva, não com raiva, mas se você fica com raiva, você tende a votar em tal político e deixar de votar no outro. Essa é a minha linha teórica, mais ou menos. E vai ser um vídeo sem corte, só explicando para vocês o básico, que é isso que eu faço no meu canal. Sou
apartidário, não tenho político de estimação. Eu só quero esclarecer para vocês, para a gente politizar essa sociedade. Se vocês tiverem perguntas, podem escrever nos comentários que eu vou responder em outro vídeo, um outro bate-papo, que eu queria primeiramente conversar com vocês. Alguma hora eu queria conversar com vocês, meus inscritos. Eu vejo que a base está bem legal, a gente está conseguindo trocar bastante ideia nos comentários. E eu acho que é legal a gente ter um marco inicial para explicar o que o canal é feito e por que ele está existindo e vai continuar existindo. É isso, pessoal. Muito obrigado e vamos politizar!